maçã tem várias coisas importantes e que nos ajuda a viver e a nos curarmos e a mantermos a saúde e inclusive mantermos a juventude. A vitamina C é sobejamente conhecida. Todo mundo conhece vitamina C, todo mundo toma vitamina C, principalmente quando quer o quê? Aumentar a imunidade. A pectina que tem na maçã, ela por ação desses micro-organismos, ação fermentativa, e por ação da água que ela admite no processo de digestão, ela acaba se tornando um elemento pré-biótico extremamente poderoso. Indo para um terceiro produto, para não ficar só em dois, podemos falar aqui do calciferol, né, que é um antioxidante. Por que eu faço questão de colocar isso? Por quê? Porque um dos objetivos que o ser humano tem perseguido atualmente é tornar a sua vida o mais longa possível. E aqui vamos fazer uma consideração que pode parecer óbvia, mas que para a maior parte das pessoas, pelo visto, não está sendo óbvia, né? Ou seja, não adianta você viver 60, 70, 90 anos, ou que seja 100, se depois dos 60, 70 anos você não tem mais saúde. Na minha percepção, na minha avaliação, se você está vivo em função dos medicamentos que você toma, convivendo com as limitações que são obrigatórias, que parecem ser obrigatórias, porque estão inseridas dentro da terceira idade, né? A relação custo-benefício dessa vida tem que ser muito honestamente avaliada, né? Então, longevidade tem que ser algo que seja experimentado com saúde. Isso significa que o quê? Tudo que a gente possa nos associar ao nosso método de vida, que vão aumentar a nossa longevidade, ainda com a situação da saúde bem estabelecida, é de extremo interesse. E aí voltamos para a maçã. E voltamos para todos os alimentos e todos os fitoterápicos, todos os princípios ativos que são descritos como antioxidantes. Isso aí, esse termo, esse conceito, que na verdade é um conceito extremamente amplo também, né, se refere ao fato de que a biologia descobriu, enxergou que nos organismos que estão degenerando ou que estão entrando em processo de senilização, os radicais oxigenados que são encontrados no sangue aumentam em densidade. Isso significa que o quê? Por vários motivos, eminentemente relativos à perda de eficiência metabólica, o nosso organismo deixa de estabilizar internamente os radicais que são biologicamente ativos. Basicamente, você sabe, né, provavelmente, que o nosso organismo vive basicamente de glicose e oxigênio, né? Nós utilizamos essas substâncias extensivamente, intensivamente, né, para tocar toda a nossa economia metabólica, né? Então, são duas substâncias extremamente ativas e que estão presentes em concentrações bastante importantes, né, no nosso sistema. Se por questões de regeneração metabólica perdemos a condição de utilizar essa substância de maneira extremamente precisa, a nível de controlar suas concentrações nos lugares onde elas devem estar, realizando os trabalhos químicos e físicos que elas devem realizar, essas substâncias ficam ou acumuladas em excesso ou liberadas em excesso. Então, ou elas estão sobrando ou elas estão faltando. E o que se percebe é que existe um grande volume de tipos moleculares que se associam com radicais oxigenados e que isso é um sinal de envelhecimento. Então, isso acaba que produz uma conclusão de que todas as demais substâncias complexas que possam, a partir de determinada idade, equilibrar o uso e o desuso dessas substâncias no organismo, eles aumentam a saúde dos indivíduos mais velhos, né? Então, daí vem o termo antioxidante, né, que regula a relação do oxigênio com as macromoléculas, assim como do hidrogênio com as macromoléculas, tá? Isso é uma explicação meio por cima, assim, falta muitos detalhes nisso aí, mas como o nosso foco não é a bioquímica, né, orgânica propriamente dita, e sim os elementos antioxidantes que estão nos alimentos, que estão nas plantas, que estão em volta da gente, né,
O ideal é que a informação que tem que ficar é que todo elemento antioxidante vai aumentar a sua longevidade. E não apenas de uma maneira aleatória, vai aumentar a sua longevidade, protegendo a sua saúde. Como eu acabei de colocar, essa contabilidade, longevidade e saúde tem que ser muito honesta e claramente avaliada para perceber de que tipo de indivíduo longevo você quer ser. Tá? Se você consumir frequentemente e sistematicamente a maçã, você vai estar se apropriando de um dos antioxidantes mais poderosos que tem na natureza, que é o calciferol. Tá? E tem outros, né? A gente tem grupos vitamínicos e tal, que inclusive a maçã também tem. A maçã é muito rica, além de vitamina C, ela tem o complexo B, né? Que é bastante interessante. Tem a niacina, que é bastante interessante. E todas essas vitaminas se associam com macromoléculas e funcionam como elementos antioxidantes. Então as frutas que apresentam essas vitaminas, todas vão fazer aquela melhor equação entre longevidade e saúde. Tá? Por outro lado, esses elementos antioxidantes, eles têm um outro tipo de atividade, aliás, dois outros que eu ainda vou citar, né? Veja bem que isso não termina, né? A gente poderia falar de maçã aqui talvez umas 30 horas seguidas sem repetir nada, mas enfim, duas outras atividades importantes em relação aos elementos antioxidantes e em relação à pectina, né? Ou seja, as fibras que a maçã doa, né? Nos apresenta com muita facilidade, é o fato de regular o volume de água que está transitando dentro do sistema, tá? E de colocar esta água disponível nos lugares certos, nos momentos certos. Veja bem que existe uma informação democratizada, mas mal compreendida, e de que nós precisamos de muita água para nos mantermos saudáveis. Tá? Isso aí é uma fala comum, qualquer pessoa pode repeti-la. Mas aí, por não se aprofundar no assunto, as pessoas entram nos excessos. Né? O médico fala, beba muita água. Aí a pessoa está bebendo 3, 4 litros de água por dia. O que obviamente é um excesso para o indivíduo urbanoide e eminentemente se esse urbanoide for sedentário. Ou seja, ele não sua, ele não perde líquidos, ele não recicla essa água. Então essa água, o que acontece com ela? Ela começa a parar dentro do sistema. E aí a gente coloca isso como uma situação edematosa. Então, vamos colocar aqui um quadro que é pouco descrito pela medicina convencional, mas muito valorizado na medicina tradicional, né, que é o quê? O volume de água que está retido no seu organismo, sistemicamente falando. Existem várias apresentações dessa água, existem várias instâncias de metabolismo dessa água. E isso aí também se torna até um estudo complexo se você quiser descer até as minudências desses fenômenos aquosos dentro do sistema. Mas o que precisa ser compreendido é que a água sim tem que estar em oferta e a água sim tem que estar circulando pelo sistema. Não pode parar, ela não pode se depositar, ela não pode se acumular. Então significa que todo indivíduo que está edematoso, que tem mais água no sistema do que deveria, ele tem o quê? Um sistema que funciona lentamente. As suas reações bioquímicas e biofísicas, né, as reações internas ocorrem sem eficiência. Isso leva a um sem número de prejuízos a médio e longo prazo e eventualmente até a curto prazo. Mas para citar apenas um, vamos colocar a perda do eixo metabólico que nos capacita a metabolizar a glicose. Agora há pouco falamos do oxigênio, então, mas citei a glicose. Então agora está na hora de falar da glicose. Se você é um indivíduo que acumula água no sistema, você vai metabolizar a glicose de maneira deficitária. Por quê? O eixo metabólico que torna você competente para aproveitar a glicose de maneira adequada no sistema, usando ela como combustível para todas as reações químicas, basicamente todas, né, que estão aí compondo o nosso metabolismo, você depende da saúde hepática. E o fígado, ele é um sistema extremamente poderoso e por isso mesmo ele possui uma independência metabólica dentro do sistema que tem que ser estreitamente vigiada. Ou seja, o fígado é um órgão muito ativo que precisa ser estreitamente controlado
pelo sistema nervoso central e pelas suas relações, né, com os outros órgãos e vísceras, né, de tal forma que, se não for controlado, ele pode atacar o indivíduo. Uma das maneiras que ele ataca o indivíduo é liberando glicose em excesso muito rapidamente na corrente sanguínea, e isso causa choque glicêmico no indivíduo, né? Aí, choque glicêmico significa diabetes, significa doenças cardiovasculares, significa doenças autoimunes, né? Do mesmo jeito, o fígado pode se tornar ativo em excesso, e ele vai inibir a atividade pancreática, porque os hormônios secretados pelo fígado são antagonistas dos hormônios secretados pelo pâncreas. Então isso aí, obviamente, nós estamos falando aqui de reações muito sutis, muito sensíveis, em pequeníssimas quantidades, mas que a médio e longo prazo podem destruir o seu metabolismo, né? Basta que sejam persistentes, cotidianamente persistentes. Então o indivíduo que tem excesso de água no sistema, ele tende a perder controle da atividade hepática, porque o órgão que mais controla o fígado são os rins, né? E os rins, entrando numa depressão metabólica em função do excesso de água que não circula, eles vão deixar de adequar a atividade hepática. Aí o eixo metabólico pode ser perdido em relação à glicose, levando ao diabetes, levando às doenças cardiovasculares, levando às doenças autoimunes. Por isso é que se coloca que comer a maçã sistematicamente protege você da diabetes, protege você das cardiopatias e protege você das degenerescências, tanto as autoimunes quanto as de caráter oncológico. Então maçã é anti-câncer, anti-lúpus, né? O lúpus é uma doença autoimune, né? O tiroidismo de Hashimoto é uma doença autoimune, a maçã te protege de fazer tiroidismo de Hashimoto, que é uma doença eminentemente feminina e que aborda a mulher numa das melhores épocas da sua vida, que é após os 40, 45 anos de idade, e que destrói a saúde dela, destrói a autoestima, destrói a beleza pessoal, enfim, é uma doença muito perversa, muito insidiosa, e para a qual a medicina convencional não tem resposta terapêutica, né? O tiroidismo de Hashimoto, ele depois de instalado, ele vai progredir no organismo sem nenhum tipo de recurso que possa eliminá-lo ou pelo menos diminuir a sua atividade. Dentro da medicina convencional, porque dentro da medicina tradicional está aqui, ó. Todos os alimentos que proporcionam um melhor metabolismo da água dentro do sistema conseguem regular, conseguem ajudar as pessoas a conviver com uma doença autoimune, por exemplo, o tiroidismo de Hashimoto, né? Por outro lado, já que falamos aí de um antioxidante que está aqui desse lado, né, dos elementos que são bioquimicamente diretamente ativos, estamos lá, tem o outro lado, né, da pectina, das fibras, dos elementos pré-bióticos. A pectina, de novo, ela regula a água dentro do sistema, ela regula o pH sistêmico via regulagem do pH intestinal, e ela faz também um trabalho de regular a relação sódio e potássio. E nós temos um grande problema com o sódio, porque as pessoas estão viciadas em sal, né? Basicamente, o ser humano ocidental urbanoide, ele consome de 10 a 15 vezes mais sal do que deveria consumir, né? Em relação ao que aos povos mais primitivos fazem, e por isso mesmo tem mais saúde renal, né? Ou seja, o trânsito das águas do nosso sistema, ele é diretamente proporcional à quantidade de sal que você consome. E quanto mais sódio, menos trânsito. Então, todo alimento que nos ajude a regular a presença do sódio dentro do nosso sistema é de extremo valor fitoterápico, de extremo valor imunogênico e de extremo valor a nível de manter a sua saúde ao longo da tua vida, inclusive na terceira idade. Eventualmente, principalmente na terceira idade, né? Terceira idade, o pulmão não funciona muito bem, o rim não funciona muito bem, o fígado fica descontrolado, o pâncreas está cansado, isso é a terceira idade. Então, tudo que possa estar fomentando a atividade desses sistemas e ajudando, né, as coisas funcionarem melhor, vem tornar aqueles indivíduos que estão na terceira idade mais competentes metabolicamente, menos dependentes dos médicos e, em última análise, menos dependentes do medicamento, o que é extremamente interessante sobre todos os aspectos.
Bom, tá aí, né? A Malus domestica, né? Que é o nome científico da macieira, e o que eu quero crer é que malus vem de quê? De maleável, né? Ou seja, o indivíduo se torna mais flexível, se torna mais competente para se adaptar à vida a partir do consumo do fruto dessa planta, né? Da Malus domestica. Essa é a maçã. Espero que tenha sido uma informação útil para vocês. Estamos aí, como sempre, abertos a aprofundar mais ainda o assunto, porque obviamente isso aqui dá muito pano para manga, tem muita coisa ainda boa para ser dita sobre a maçã. Mas vamos aguardar novos encontros. Muito prazer estar com vocês e até a próxima.